Você vai ouvir agora uma mensagem de fé com o pastor Valdir Gomes. Muito bem, me ajuda a regular tudo aqui, povo de Deus, me ajuda. Como é que tá o som? Tá bom? Você tá me ouvindo bem? Vê aí para mim, som. Como é que tá a imagem? Tá boa a imagem? O fundo de oração não tá te atrapalhando me ouvir, não? O fundo tem que ser aquela canção que fica lá no fundo, bem suave, que não atrapalha, e aí você vai ouvindo o pastor falar, mas com aquela melodiazinha lá no fundo. Tá bom? Tá dando para ouvir direitinho, mas sem te atrapalhar? A imagem também tá boa, tá? Seu caderno, já viu se sua caneta tá funcionando? Então vamos lá. O tema de hoje é esse aqui, meu povo querido. O Senhor livra das armadilhas do inimigo. A referência é essa, tá? Você já escreve a referência. 2 Reis, capítulo 6, do versículo 8 ao 17, tá? E eu vou ler a história para nós podermos entender esta passagem. Vou ler um pedaço. Depois o pastor vai comentar. O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com seus oficiais, disse: em tal lugar estará o meu acampamento, ou seja, a minha armadilha, a minha emboscada. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar. Olha só, povo de Deus, porque os sírios estarão descendo para lá. O rei de Israel enviou tropas ao lugar que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado. E assim se salvou, não uma, nem duas vezes. Ou seja, isso é uma maneira de dizer várias vezes. Muito bem. Forte essa palavra, né, povo de Deus? Muito forte. O resumo dela é assim, ó. O rei de Israel estava em guerra contra os sírios. Eles eram inimigos. E os sírios, eles juntavam aquele conselho de guerra, né, num local secreto, numa sala fechada, e eles traçavam ali os seus projetos. Ó, a gente vai armar uma emboscada em tal lugar. Quando o rei de Israel passar, a gente ataca, mata ele e conquista o reino dele. Mas o profeta Eliseu, você já conhece Eliseu, nós há 2 semanas atrás falamos bastante dele, é aquele que profetizou sobre a mulher, né, que ela ia engravidar, depois orou para que o filho dela ressuscitasse. Lembra? Semana passada, não foi que a gente falou sobre ele? Eu acho que foi semana passada. Então, esse profeta, ele ia até o rei e o Senhor mostrava para ele os planos. Deus mostrava para Eliseu, Deus falava ao coração de Eliseu, ó, os sírios estão tramando isso e isso. Ele ia até o rei e dizia assim, ó, não passa por esse lugar, não vai por esse lugar, porque os inimigos estão fazendo uma emboscada, uma armadilha. Se você passar por lá, você vai morrer.
Aí o rei ouvia a palavra do profeta, acreditava no que o profeta falava, pegava o seu exército e enviava lá para aquele lugar. Quando os inimigos pensavam em ir para lá, o lugar já estava guardado, protegido, e eles não conseguiam triunfar, né? O plano deles não dava certo. Isso aconteceu várias vezes. Então, o rei não morreu porque o profeta dava a direção, a palavra revelada para ele, ele ouvia, seguia aquela palavra e, por isso, não morreu. E é claro que com isso, povo de Deus, o rei da Síria, ou rei sírio, né, ficava furioso, a ponto de pensar que tinha um dedo duro, um traidor no seu exército. Ele chegou a reunir todo mundo, seus oficiais, né, porque era eles que sabiam, e dizia assim: quem de vocês está do lado do rei de Israel? Tem alguém nos traindo, porque tem alguém contando para ele todos os nossos projetos. Aí alguém disse: rei, não tem ninguém te traindo. É que lá eles têm um homem chamado Eliseu, e esse homem é profeta. E aquilo que o rei conversa no seu quarto, olha só, aquilo que o rei conversa no seu quarto lá, de porta fechada, Deus faz esse homem ouvir. Não é tremendo, povo de Deus? Não é tremendo? Esse nosso Deus, ele é fantástico. Esse nosso Deus, ele é maravilhoso. Mas como que a gente consegue chegar a este ponto de intimidade com Deus para que ele nos revele as armadilhas do mal e não permita que os projetos do mal eles aconteçam, né? Ou tenham sucesso na nossa vida. Veja bem, nós não temos como impedir que o mal planeje nos prejudicar. Não tem como, povo de Deus. Presta atenção, se entender duas coisas. Primeiro, você precisa entender uma coisa. Uma vez eu ensinei isso aqui. Não existe ninguém que esteja livre dos ataques do mal. Não existe. Eu costumo dizer que não existe ninguém liberto. Eu prefiro pensar assim: eu não sou liberto. Eu estou lutando pela minha libertação. Isso é difícil de pregar para algumas pessoas, principalmente para crente. Você sabia que é muito difícil pregar para crente? É muito difícil, povo de Deus. Eu não gosto de pregar para crente. Por quê, pastor? Me perdoe a minha sinceridade, mas eu posso ser sincero com vocês? Você deixa eu ser sincero? O porquê que eu não gosto de pregar para crente? Posso. Porque crente, povo de Deus, me perdoe, crente é orgulhoso, crente é arrogante, crente acha que sabe tudo. E pessoas assim, é difícil você ajudar, é difícil você ensinar alguma coisa para pessoas assim. Eu gosto de pregar para pessoas que elas querem aprender. Aquelas que sempre entendem que tem sempre algo para aprender. Sócrates, um grande filósofo, talvez um dos maiores filósofos, imagina só, um dos homens mais inteligentes que já pisou nessa terra, ele dizia assim: eu sei que eu nada sei.
Isso parece assim, pô, como pode um homem tão inteligente como Sócrates? Isso era uma falsa humildade. Não. O que Sócrates queria dizer é que sempre existe uma coisa que a gente aprende e que a gente precisa aprender. Que a gente não é proprietário do conhecimento geral. Que sempre tem algo para a gente aprender e tem sempre alguém que tem algo para nos ensinar. Então ele dizia, se tem uma coisa que eu sei, é que eu nada sei. Eu preciso continuar aprendendo. E muitas vezes é difícil você pregar para um crente. Agora, quando você prega para uma pessoa quebrantada, uma pessoa que ela entende que ela realmente precisa a cada dia de Deus, a palavra que você prega, ela vai com força, com poder e entra naquele coração e faz o milagre. Então, por que eu digo que é difícil? Porque se você falar assim para uma pessoa que é crente, dizer assim, ninguém é realmente liberto. Ela vai dizer, está repreendido, eu sou liberta, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Porque eu sou de Deus e o diabo não me toca. E ela vai recitar ali uns 500 versículos que você fica calado e pronto, acabou, tá certo. Não adianta ficar discutindo. Mas por que eu digo que ninguém é liberto, povo de Deus? Porque a Bíblia diz que o nosso adversário, ele fica rodeando a gente. Fica rodeando. Você vai trabalhar, ele está te rodeando. Você está em casa, ele está te rodeando. Tu vai passear, ele vai estar te rodeando. Rodeando, a Bíblia diz, como um leão faminto ali, esperando uma oportunidade para devorar. Então, se eu der uma oportunidade, ele vai me devorar. Se eu abrir uma brecha, ele vai me devorar. Então é por isso que eu digo que eu estou lutando por minha libertação. Você está conseguindo compreender o pastor? Eu estou lutando, eu estou batalhando. Eu tenho que ter uma consciência que tem um inimigo que não gosta de mim, que me odeia e que ele quer me destruir. A qualquer momento, ele busca uma oportunidade para querer me destruir. Ele não gosta, ele me odeia. Então, eu preciso ter essa consciência que eu estou nessa batalha, que eu estou nessa guerra, e como um guerreiro, eu não posso sair por aí distraído, sabe? Como se, não. Por isso que Jesus falou, vocês têm que vigiar. O vigiar vem até antes do orar. Vigia e depois ora. Porque tem um monte de gente completamente distraída. Aí quando vem a pancada, fica dizendo, Deus, por quê? Por que que o Senhor deixou isso acontecer? Porque você está numa guerra, rapaz. Porque você está numa guerra. A gente está ensinando a respeito do Salmo 91 no culto das 18 horas. E anteontem, olha como é que é difícil você lidar com crente. Aí anteontem, a gente estava numa oração tremenda, a oração foi tremenda. E eu falei assim, meu povo, se há uma coisa que Deus não gosta, é que a gente faça as coisas mal feitas. E aí, a palavra que a gente aprendeu ontem, lembra que a gente aprendeu uma palavra ontem em Eclesiastes? Que disse assim,
é melhor que você não faça do que fazer mal feito? Quem lembra? Quando você estiver na presença de Deus, guarda-te. Não prometa o que você não vai cumprir. Se prometer, cumpra. É melhor não prometer do que prometer. E eu disse, povo de Deus, nunca faça mal feito. Se você não vai fazer bem feito, não faça. Se você não vai levar a corrente até o final, não começa. Se você não vai levar o culto até o final, não começa. E até expliquei, obviamente que tem casos e casos, às vezes você só pode assistir até um determinado horário, porque começa o teu turno de trabalho, então, mas principalmente aquelas pessoas que elas são assim, elas fazem tudo mal feito, largam tudo pela metade, é melhor não fazer, melhor não fazer. Então, eu estava ensinando sobre isso no culto. Aí, irmãos, olha, terminei o culto ali radiante, cheio da presença de Deus, tal. Aí quando eu termino o culto, eu abro o celular, o WhatsApp, para ver as mensagens que vocês me mandaram, tal, orar. Aí tinha uma irmã, para de amaldiçoar. Meu Deus do céu, tá amarrado isso. No tanto que eu oro, quanto mais eu oro, mais assombração me aparece, meu pai. Irmã, não entendi. Eu acho que eu não entendi. Eu acho que você mandou a mensagem errada. Não, porque você ficou amaldiçoando. Eu falei, misericórdia, minha irmã. Olha, vai com Deus, vai. Vai com Jesus. Vai com Jesus. Não adianta nem você tentar explicar, povo de Deus, nem adianta. A pessoa não consegue entender. É uma guerra. Filha, filho, é uma guerra. É uma guerra espiritual. Nessa história, vamos colocar aqui 3 personagens nessa história. O rei da Síria, o rei de Israel e o profeta. 3 personagens. O rei da Síria representa o teu inimigo, tá? Espiritual, Satanás. O teu inimigo físico, aquelas pessoas que não gostam de você. O rei de Israel, você. Você é o rei de Israel. E o profeta é o servo de Deus. Essa história tem esses 3 personagens. O inimigo, ele está tramando. Eu sei disso, eu não me iludo. Eu sei que de alguma coisa Satanás está tramando para me prejudicar. Isso não é pessimismo, não, é a realidade. Eu sei que alguma coisa ele está tramando em alguma área, de algum jeito. Alguma coisa ele está tramando contra você, contra a sua família. Ele vai tentar te atingir ou na tua saúde, ou na tua família, ou na tua vida financeira, ou no teu trabalho. Onde estiver mais fraco, ele vai tentar te atingir. Ele vai rodear procurando uma brecha. Se a parte mais fraca sua for a família, ele vai atacar. Se a parte mais fraca tua for a saúde, você não se cuida, você não se alimenta direito, você não procura cuidar do seu corpo físico para que ele fique forte, você tem deficiência de alguma coisa, que a tua saúde está frágil, ele vai atacar. Se você é aquela pessoa que não cuida da área financeira, você não cuida, você, desculpe dizer, é relaxada no quesito da tua área financeira, ele vai atacar e vai arrebentar. Então você tem que ficar esperta com isso. E a terceira pessoa é o profeta, que é o homem de Deus que vai ser usado para te alertar antes que o mal chegue. E aqui a gente vai precisar aprender
3 lições. Presta atenção que eu vou lhe ensinar agora aquilo que o Senhor falou ao meu coração. 3 lições. Primeiro, você precisa ter essa certeza que o Deus que você serve, Ele conhece os planos dos teus inimigos. O Deus que você serve é o Deus onisciente, onipresente. Ele sabe de todas as coisas e Ele está vendo tudo, Ele está ouvindo tudo. Você precisa ter essa consciência. Deus vê o que eu não vejo, Deus sabe o que eu não sei. Se tem alguém nessa vida, povo de Deus, que sabe tudo, se tem alguém que está vendo tudo, é Deus. Tanto no mundo espiritual quanto aqui no mundo físico. Se tiver alguém, olha só, se tiver no seu convívio, entre as pessoas que você convive, amigos, parentes, colegas de trabalho, se tiver dentre essas pessoas uma pessoa falsa que finge ser tua amiga, essa pessoa, ela tem planejado coisas contra você, ela fala coisas para te prejudicar, Deus sabe quem é e Deus escuta o que ela está falando. Quem está compreendendo? Você está entendendo? Deus conhece os planos do teu adversário, do teu inimigo. Ele sabe quem é essa pessoa, ele sabe o que ela está planejando, ele sabe o que ela está falando. Eu não sei. Quando eu olho assim, parece que todo mundo é legal. Quando eu olho assim, parece que todo mundo é gente boa. Então, eu não sei. Mas Deus sabe. Deus sabe. Por isso que é importante, meu povo, a nossa intimidade com Deus, a gente buscar esse Deus, a gente pedir a Ele para tomar conta da nossa vida. A gente dá liberdade para Ele agir, porque mesmo Ele sabendo, Ele não vai poder te ajudar se você não deixar. Isso é muito importante ficar claro. Se você não deixar, Ele não vai poder fazer nada. Ele só pode te ajudar se você deixar. Então é aí que entra a nossa comunhão, a nossa intimidade, nós buscarmos a Deus. Senhor, você buscar, você orar, meu Deus, olha, se tiver, meu Deus, alguém tramando alguma coisa, meu Pai, não deixa eu ser enganado, meu Pai, me mostra, meu Pai, me revela, Senhor, toma conta, me guarda. Lembra das orações que eu ensinei você a fazer, as orações de Davi? Me livra da língua mentirosa e fraudulenta, me livra das pessoas falsas. Você lembra? Olha, se Deus estiver falando com você, aperta aquele coraçãozinho aí, porque se eu ver esse coraçãozinho subindo, eu sei que Deus está falando contigo nesse momento. Pastor, Deus está falando comigo. Davi fazia sempre essa oração: Deus, me livra da língua mentirosa, me livra de pessoas falsas, me livra de pessoas traiçoeiras. Deus me livra, Deus me protege. Por que Davi fazia essa oração? Porque Davi sabia que Deus conhecia o coração de cada pessoa. Ele não conhecia, mas Deus conhecia. Às vezes a pessoa, ela pode estar rindo para você, mas por dentro está dizendo, desculpe a expressão desgraçada, tu não perde por esperar. Então, quando você busca de Deus esse livramento, essa proteção, quando você pede para Deus, então Ele te livra do laço do passarinheiro.
Amém? Segunda lição, anota aí. Segunda lição que você precisa aprender. Ouça a orientação do profeta. Ouça a orientação do profeta. Meu povo, do que adiantava Deus saber dos projetos? Do que adiantava Deus enviar o profeta para alertar se o rei não escutasse? Do que adianta eu acordar cedo, orar, pedir a Deus para me revelar uma palavra, para entregar para você, se você não escuta? Diz para mim, adianta alguma coisa? Serve para alguma coisa? Meu amado e querido povo, se vocês não escutarem, é perda de tempo. É 1 hora jogada fora do nosso tempo aqui. 1 hora sua, 1 hora minha. Aliás, a minha é mais do que 1 hora, porque normalmente 4:30 da manhã o pastor já está de pé, se preparando para este culto. Então, são 3, 4 horas do meu tempo jogado fora. Estou dizendo isso se você não me escutar, não me ouvir. Não é jogado fora porque eu sei que pessoas aqui ouvem, escutam o pastor. Mas de nada adianta. O rei planejou lá o ataque. Deus mostrou para o profeta. Foi o profeta lá, eles estão preparando isso. Não vai, não passa nesse lugar. Aí o profeta diz assim, que besteira, pô. Deus é comigo. Tenho soldado, eu vou sim. Exagero, nada a ver. Também esse profeta, tudo dele é o inimigo, tudo dele. Nem assim não, Deus é comigo. Ou tem aqueles, não, Deus também fala comigo. Tá bom, tudo bem, pode ir, vai por aí, esquece o que eu falei. Quem está me entendendo? É assim? Tudo bem, então esquece o que eu falei. Não está mais aqui quem falou. Se você não escutar a palavra revelada não é o que sai da minha cabeça, não é aquilo que eu acho, não. Revelada. Se o Espírito Santo disser, faz assim, faz. Se o Espírito Santo disser, não faz, igreja, meu povo, não teima, não faz. Nesse caso aqui, o profeta disse, não faz, não passa por lá. Vou passar sim, por conta e risco tua. Esse é o problema, povo de Deus, que acontece com muitas ovelhas. Eu não sei o que ela faz no culto. De coração, não sei. Porque ela não vai ouvir. Ela não vai escutar. Não vai. Não adianta nada. Para que você tem um profeta se você não escuta ele? Para quê? Aquele rei só não morreu porque ele escutava o seu profeta. E a Bíblia diz, não foram uma nem duas, não, foram várias vezes. Ele só não morreu porque ele acreditava no homem que ele escolheu para ser o profeta da vida dele. E aí a gente vai voltar àquele velho ensinamento do pastor, né? De você ter o profeta em que você confia.
Se ele tivesse vários profetas, é possível que teria uma palavra diferente da palavra de Eliseu? O que você acha? O que você acha? Se fossem vários profetas que ele consultasse, ele é daqueles que, não, se é de Deus eu ouço. Ele ouvia Eliseu, mas ouvia o fulano, ouvia a fulana, ouvia não sei quem. Não, aqui é uma mulher de Deus, ela ora muito, ela é muito usada por Deus, eu vou escutar ela, vou escutar esse, vou escutar aquele outro. Você acha que todas as palavras iam ser iguais? O que você acha? Diz para mim. Todo mundo ia dar o mesmo conselho para ele? Será que ia, meu povo? Bom, de jeito nenhum. Não ia mesmo. Por quê? Vou te dizer o porquê, meu povo. Porque nem todos os profetas, infelizmente, são de Deus. E nem todos falam o que Deus mandou falar. E muitos, na sua maioria, falam pelos seus próprios interesses, apenas para agradar a pessoa, para a pessoa poder continuar com ela. Porque normalmente a verdade não agrada muito, tá? Tem horas que a verdade ela é boa, tem horas que a verdade ela não é boa, ela não agrada. Então, se você gosta de ouvir pregações que te agradam, você vai ser aquela pessoa que nunca vai ter o profeta de Deus com você. Nunca. Você vai ser aquela pessoa que não se firma em lugar nenhum. Porque você vai ficar pulando de acordo com aqueles que falam o que você quer ouvir. No dia que falar o que você não quer ouvir, você, pum! Vocês já viram aqui exemplos aqui. Vocês já viram pessoas aqui que ficavam, glória a Deus, aleluia, que bênção, pastor. Tá completando até as palavras do pastor. No dia que o pastor disse, não é assim, foi ou não foi? Lembra de pessoas assim? Quem lembra? Sumiu. Desapareceu. Você tem que ter o profeta em que você confia. Você tem que ter, lembra dos ensinamentos da mulher que o filho ressuscitou? Você tem que ter um profeta que você confia. Você tem que ter um profeta que luta por seus sonhos, por seus objetivos, que te acompanha nas tuas batalhas. Essas são as credenciais do profeta. Tem que ser um profeta que você tem certeza que ele é de Deus. Esse profeta luta pelos teus sonhos, você confia nele como um homem de Deus, ele luta pelos teus sonhos, ele luta. E ele te acompanha nas tuas batalhas, ele não te deixa lutar sozinho. Essas são as credenciais. Então, você tem que ouvir. O Espírito do Senhor utilizou o pastor para te dar uma palavra, seja ela boa, seja ela dura. Peraí, é o meu profeta, eu vou escutar, eu vou ouvir. Porque se você não ouvir, você vai dar uma de teimoso, aí você vai passar ou fazer aquilo que o profeta disse
que não era para fazer, ou você não vai fazer aquilo que o profeta disse para fazer. E aí, quebra a cara. Amém? Quem está compreendendo? Terceira lição, meu povo. Anota aí a terceira agora. Quando você ouvir a palavra profética, tome uma atitude, segundo a direção que Deus te deu. Amém? Quando o rei escutou, não vai para ali não, porque eles vão armar uma armadilha lá. Ele pegou o exército dele, botou naquele lugar e protegeu. Espiritualmente falando, meu povo, o que significa isso? Preste atenção, para você compreender, preste atenção na visão espiritual. Significa que o profeta chegou e disse: tem uma brecha em tal lugar, tem um ponto fraco na tua vida. É por ali que Satanás vai entrar. Cuidado, fecha essa brecha. E aí o rei foi lá, pegar o exército e colocar ali, significa ele foi lá e tapou a brecha. Por ali Satanás não entra mais. Aleluia. Quem está pegando a visão aqui, meu povo, tomou uma atitude. Foi lá e fez aquilo que o profeta orientou. Amém? Foi lá. Tem gente que Deus fala com ela, ela ouve e fica olhando para a lua. Você tem que ouvir, tem que tomar atitude. Espera aí, é aqui que está o meu ponto fraco? Eu vou fortalecer, vou mandar o meu exército para lá. É lá que está o ponto fraco, é por lá que ele quer entrar? Vou lá e vou fortalecer. Mandar o meu exército para lá. Por ali ele não vai passar mais. É o quê? É a minha vida emocional? Então eu vou orar, vou pedir a Deus, Deus me ajuda a tapar essa brecha, Senhor, me ajuda a vencer essa minha fraqueza emocional. Eu sou uma pessoa muito sensível, eu sou uma pessoa levo muito as coisas para o coração. Meu Deus, me ajuda. Qual é a minha fraqueza? O meu ponto fraco é a minha família. Então eu vou fortalecer, eu vou orar mais pela minha família, eu vou clamar pela minha família. Deus guarda a minha família, Deus protege. Vou focar ali o meu exército ali para fortalecer aquele ponto fraco. Qual é o meu ponto fraco? É o meu casamento? Então eu vou orar mais pelo meu casamento, eu vou botar o meu exército ali no meu casamento para guardar, para Satanás não conseguir entrar. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Você tem que fortalecer o ponto fraco, fortaleça o ponto fraco, tome uma atitude naquilo que você foi orientado, fortaleça o ponto fraco, reforce o ponto fraco. Mandar o exército para o local era reforça o local, aquele lugar que é mais frágil da sua vida. Qual é o local mais frágil da sua vida? Qual é a parte da sua vida que você sente que é mais frágil? Fortaleça ela, comece a orar por ela, comece a jejuar por ela. É essa parte que está te debilitando, essa parte que te deixa mais abatida, fortalece ela, manda o exército para aquele local. E ali os planos de Satanás serão frustrados. Aleluia. Que o Espírito do Senhor esteja falando com você hoje, minha irmã. Que o Espírito de Deus esteja falando com você hoje, meu irmão. É hora de você fortalecer os pontos fracos. Não deixe que Satanás utilize os teus pontos fracos para colocar uma armadilha ali para cair, para você cair, para te prejudicar. Se o teu ponto fraco é desânimo, você é uma pessoa muito desanimada, fortalece isso. Olha, para com isso, começa a pedir a Deus para te fortalecer. Você é aquela pessoa que tudo te para, tudo te desanima, começa e para, muda isso agora. E aí o Senhor não vai deixar que Satanás
ele consiga derrubar você. Você não vai cair nas armadilhas do inferno. Amém? Você compreendeu essa palavra, meu povo? Só para resumir, para a gente poder orar, para você, se você perdeu alguma aí, presta atenção. A primeira lição de fé é que Deus sabe o que os inimigos estão tramando contra nós. A segunda lição de fé é: você precisa ter o teu profeta para você ouvir a orientação dele quando ele te alertar. E terceiro, você precisa tomar uma atitude, fortalecendo os teus pontos fracos, por onde o mal está tentando entrar. Amém?